Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente aí a uma série de vídeos onde eu venho falando sobre a formação das estruturas, né? E aí essa série, ela está dentro da playlist de título Carla Responde, certo? E aí eu venho aí, aqui trata-se do 15º vídeo acerca do assunto, falei sobre neurose, falei sobre, eu digo, a estrutura neurótica, né, a estrutura psicótica, e agora eu estou na estrutura perversa, onde eu estou me demorando na estrutura perversa, porque é um tanto quanto complexa. E pelo fato de, como eu já falei antes, em torno desta estrutura, girar um mito, girar uma, digamos assim, uma dimensão meio que criminal, né, em volta, em torno da estrutura perversa. Então, bom, anteriormente falei para vocês, fiz aí um paralelo sobre perversões e inversões. Falei muito mesmo sobre inversões, porque é muito confundida com perversões e na verdade rola uma diferença muito significativa. Então, perversões são transgressões, né? O que é transgredir? É ir além, certo? Digamos que um exemplo é a demora nas relações intermediárias com o objeto sexual. Anteriormente eu falei para vocês que as inversões, segundo Joel Dor, né, em seu livro Estruturas e Clínicas Psicanalíticas, ele vai trazer aqui que as inversões corresponderiam a desvios concernindo ao objeto da pulsão, ou seja, corresponderiam a desvios no que diz respeito ao objeto da pulsão, onde eu falei muito disso sobre nos vídeos anteriores. E aí ele vai dizer, enquanto as perversões remeteriam a um desvio quanto ao fim. Que fim seria este, né? Enquanto as inversões um desvio no que diz respeito ao objeto sexual, as perversões é um desvio quanto ao fim. Então vejam só, normalmente uma relação sexual, por exemplo, ela é atravessada aí com rapidez, né, a caminho do alvo sexual. Não digo normalmente, mas comumente. Qual que é o objetivo da relação sexual, né? É justamente o alvo aí da relação sexual, é justamente o ato da penetração, podemos dizer assim, é o ato do orgasmo, né? É o ato de chegar ao gozo, enfim. Então, a perversão diz respeito à supervalorização do objeto sexual. O alvo, como eu falei, numa relação sexual é a união dos genitais, tá? Que vai então levar a uma descarga da tensão sexual. E daí essa tensão sexual ela vai ser extinta temporariamente, né? Ou seja, o alvo numa relação sexual é a extinção temporária da pulsão sexual, é a extinção temporária do impulso sexual, dessa força, né, que nos leva a ter uma relação sexual com o outro, onde o alvo dessa relação sexual é a união dos genitais. Então, este é o fim de uma relação sexual, a união dos genitais. Quando há um desvio quanto a este fim, quanto a esta finalidade, temos então o ato perverso, certo?
as chamadas preliminares, por exemplo. O apalpar, o acariciar, o contemplar o objeto sexual é um ato perverso, né? Quando você vai ter ali uma relação sexual com o seu parceiro, com a sua parceira, o seu parceiro, a sua parceira é o teu objeto sexual, e eu não falo isso, não é no sentido de coisificar este sujeito, né? Mas é o objeto sexual da tua pulsão, da tua atenção, dessa força, dessa energia que te leva a um objetivo, tá? Então, quando tu permite-se demorar neste objeto sexual, contemplando este objeto sexual e não necessariamente indo com sede ao pote, né? Daí, quando tu permite essa demora, essa contemplação, tu estás aí tendo um ato perverso. E aí, esses fatores permitem ligar as perversões à vida sexual normal, né? Ou seja, eu posso dizer que todos nós somos um pouco perversos, né? Todos nós, e é tanto que Freud, ele até vai falar do perverso polimorfo, que isso aí eu vou contemplar este assunto em outro vídeo, justamente quando ele vai dizer que todos nós temos um pouco dessa perversão, todos nós em algum momento da nossa vida a gente tende a praticar um ato perverso. E falar de ato perverso, minha gente, como muita gente faz essa linkagem, não é um ato criminoso. Tem ato criminoso que é perverso? Tem, mas nem todo ato, nem toda atitude perversa é uma atitude criminosa. Carla, o psicopata é perverso? Sim, o psicopata, ele tem ali toda uma artimanha, né? Há um desvio quanto ao fim. A gente pode aí fazer uma retomada daquela série que passou na Globo, Dupla Identidade. Eu assisti, gostava muito daquela série, muita gente assistiu, né? Fazendo uma retomada dessa série. O Edu, que era o psicopata, né, da série, ele pegava as mulheres e o que o diferenciava de um estuprador comum é que o estuprador comum, ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto. Ele quer a relação sexual, a força e acabou-se. Ele quer a penetração forçada, né? Então, um estuprador comum, ele não necessariamente é um perverso. Ele é um invertido sexual. Falei muito disso anteriormente. É legal vocês voltarem lá desde o início, para não ficar perdido no assunto, para que vocês possam realmente ter uma visão abrangente. Então, vê só, o Edu, no caso de Edu, né, o psicopata de dupla identidade, havia todo um ritual que o desviava do fim. Havia toda uma contemplação do objeto sexual. A finalidade do Edu, ao pegar as mulheres à força, não era o ato da penetração. Ele ia para além, ele transgredia, né? Ele fazia todo um ritual, ele contemplava aquele objeto sexual antes de exercer a ação de penetrá-la, né? Ele tinha todo um ritual de contemplação. Ele desviava da finalidade de uma relação sexual, digamos assim. Ele não ia diretamente ao ponto. Antes de ir ao ponto, ele fazia um desvio. Ele fazia uma contemplação, uma veneração, né? E aí você me pergunta, Carla, todo sujeito de estrutura perversa é um psicopata? E aí eu respondo para vocês que não. Nem todo sujeito de estrutura perversa, como eu já falei, né? Nem todo
todos eles vai transgredir a lei penal, aparelhando esse ato perverso como sendo um ato criminoso, né? Nem sempre um sujeito de estrutura perversa, nem sempre ele vai ser um criminoso, né? Eu até vou, muito em breve, abrir uma playlist aqui só para falar sobre psicopatia, né? Que também em torno dos psicopatas gira um mito muito grande e gira ditos equivocados. Então eu vou abrir uma playlist ainda aqui no canal para falar somente sobre psicopatia, tá? Bom, mas como eu vinha dizendo, gente, nem sempre a transgressão do limite que contempla as perversões será caracterizado como crime. Aí você me pergunta, certo, mas Carla, todo aquele que, por exemplo, numa relação sexual, contempla o objeto sexual antes de chegar aos finalmente, todos eles é de estrutura perversa? Também não, né? Já falei para vocês no começo, todos nós temos um pouco de perversão, mas não implica dizer que, por exemplo, uma preliminar antes do ato sexual consumado vai fazer desse sujeito um sujeito de estrutura perversa. Para ser de estrutura perversa, depende aí de como que se deu a resolução do Édipo desse sujeito, né? Um sujeito que pratica um ato de perversidade não necessariamente é de estrutura perversa, né? Então, se atendo à questão da formação da estrutura perversa, a criança, quando ela entra lá na fase fálica, né, a gente já viu várias vezes em vídeos aqui, que para essas crianças, né, quando elas entram aí na fase fálica, para todas elas, todo mundo tem um pênis, inclusive a mãe. Só que vai chegar um determinado momento que ela vai perceber que a mãe não tem o pênis, que aí é o falo, né, o pênis imaginário. Então, diante desta percepção, a criança ela não tem a ideia de que a mãe simplesmente não tem o pênis. Quando ela percebe que a mãe não tem o pênis, ela não vai se munir aí da percepção. Minha mãe, ela simplesmente não tem o pênis, né? Ela vai ser munida aí pela ideia de que a mãe foi castrada, né? Ou seja, a mãe tinha o pênis. Alguma coisa de errado a mãe fez para ter sido castrada, para perder o pênis. Daí o neurótico, né? O neurótico, ele vai aí renunciar à mãe como objeto de amor, porque ele vai ter aí um temor pela castração, certo? Então, ele vai renunciar essa mãe como seu objeto de amor, com medo de que o pai o castre, com medo de que o pai corte fora o seu pênis, certo? Então, é nesse momento aí que há uma renúncia da mãe quanto objeto sexual, por medo de perder o pênis. Então, a partir daí, ele é castrado, ou seja, o ponto central da estrutura neurótica, a gente viu, o ponto central da formação da estrutura neurótica é o recalque. Ela vai recalcar esse desejo pela mãe como seu objeto de amor, né, por medo de ficar sem o pênis. O perverso, ele vai encarar isto como algo horrível. Ele é tomado aí pelo horror de perder a mãe como objeto de amor e o pênis, né? Ele não vai reconhecer que renunciando à mãe, ele estará se abrindo às possibilidades, né, do desejo por outras mulheres, como acontece no neurótico. A partir do momento que o neurótico renuncia à mãe como seu objeto de amor, ele se abre à possibilidade de ter outras mulheres como seu objeto de amor e deixa a mãe lá quietinha para o pai dele, certo? O perverso, ele vai ter horror disto, porque para ele isso é algo brutal.
é algo fatal, é algo que dói muito. Renunciar à mãe é algo que vai doer muito para ele, né? É algo que o desestrutura. Então, é daí que entra o mecanismo de defesa central da perversão, que é a recusa. O perverso, ele se recusa a aceitar que a mãe não tem um pênis, né? O perverso, ele não aceita que a mãe não é onipotente. O perverso se recusa a renunciar à mãe como objeto de amor, né? E aí o fetiche vai ser justamente o substituto para o pênis que ele acreditava que a mãe tinha. E é através deste fetiche que há recusa em aceitar a percepção de que a mãe não tem o pênis. E aí ele não abre mão da mãe, porque para ele a mãe tem sim um pênis, então ele não vai renunciar à mãe, se voltar para o pai, não vai, ele vai se recusar a renunciar à mãe, ele vai se recusar a ser castrado. E aí o fetichismo é justamente o ponto de partida para a perversão, né? O que está em jogo é a crença. Ele acredita fielmente que a mãe continua sendo onipotente. Ele se recusa a aceitar que a mãe não é onipotente, que a mãe não é detentora de um pênis, desse pênis imaginário que é o falo, né? Ou seja, o que está em jogo é essa crença, digamos que na feminilidade fálica. E aí a formação da estrutura perversa se dá quando o sujeito não aceita a ausência do pênis na mãe, como também ele vai se recusar à castração, né? Ele não aceita renunciar à mãe como objeto de amor, para se prevenir da castração, certo? Ele se recusa à castração, ele se recusa a renunciar à mãe. Ao contrário do neurótico, né? Que o neurótico, ele renuncia à mãe por temor à castração. E aí o mecanismo de defesa central da neurose vai ser justamente o recalque. Ele recalca o desejo pela mãe e se abre às possibilidades de desejar outras mulheres, certo? Então é isso, gente. Eis aí mais algumas considerações acerca da estrutura perversa. A gente ainda continua, certo? Acredito que o próximo vídeo, tratando-se desta temática, já é para encerrar mesmo essa série de vídeos falando sobre a estrutura perversa e aí entrar em alguma outra dúvida que eu vou ver lá no e-mail que por acaso alguém tenha mandado para mim, tá certo? Então, bem, na descrição do vídeo vocês vão encontrar informações adicionais como contato, o meio de contato comigo, tá certo? É isso, muito obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.